comigo a sua Bíblia em Juízes, capítulo 17. Versículo 6. Juízes 17, versículo 6. Capítulo 17, versículo 6. Tudo que nós procuramos em Deus é fazer da maneira certa, não é verdade? É fazer do jeito certo. Eu não tenho uma cartilha particular e nem você. Nós nos colocamos diante de Deus e recebemos de Deus as diretrizes para fazermos as coisas da maneira que Ele quer que sejam feitas. Obrigada. Todos os dias nós dizemos pelo poder da palavra de Deus, né, que habita em nós. Juízes 17, versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, ou seja, cada um fazia o que queria. Podemos assentar. O título da mensagem faz jus a toda essa bagunça, né? Que nós vamos falar nesta noite. Nós vamos falar de uma bagunça. O título da mensagem é Anarquia Religiosa. Anarquia é negação de autoridade, anarquia é revolta, anarquia é bagunça, é confusão, isso é anarquia. E é aquilo que estava acontecendo aqui nessa época. Uma época que alguns teólogos dizem que aconteceu na época finalzinho, quando Josué morre, início de Juízes, por causa do tempo. Mas quando aconteceu, para mim não é relevante. Relevante o que aconteceu, eu acredito que para você também. No capítulo 17, versículo 1, começa-se a falar de um homem. E a minha história com Jesus Cristo, e a sua também, começa com erros. Ninguém nasceu sabendo acertar. Nós somos nascidos sabendo errar. Não é verdade? Aí quando você vê uma mãe surpresa que a criança mente, aprendeu com alguém. Não, aprendeu sozinha. Nós somos nascidos estragados. Aí nós temos um trabalhar enorme do Senhor para nos colocar na direção certa, no caminho certo e aprendermos a fazer o que é certo. Mas somos nascidos. Eu nasci estragada, você nasceu estragado. E aí quando nós viemos para Jesus, ou fomos trazidos para Ele, e então vem toda aquela obra do Espírito, da Palavra, do sangue do Cordeiro, para que nós possamos aprender a fazer o certo. A narração da história de Mica, ela começa falando sobre um erro que ele cometeu. E a narração da minha vida, se nós formos olhar quando nós encontramos com Jesus, também fala de erros, né? Lá no começo. Mas é uma coisa assim pouco interessante, quando você olha na vida de alguns crentes, que a narração da história dele continua com erro, né? Isso é ruim, não é verdade? Mica é uma abreviação de Micael, de Miqueias, significa quem é semelhante a Jeová. Este moço era um moço que conhecia toda a escritura, claro, mas que não havia governante na época, você viu mesmo no versículo 6, e então cada um fazia o que bem queria. Está parecendo hoje, né, a nossa igreja de hoje, né, a igreja contemporânea, cada um faz o que quer dá na cabeça, não é verdade? Eu acho que isso é certo, eu acho que isso é certo, é porque é certo, não é verdade? Só porque eu acho que é certo, é certo. Mas eu me sinto bem. Quem diz que porque eu me sinto bem é certo? Você olha para o drogado, quando ele está no ápice do seu vício, com condições de manter, e eu falo, não de ouvir falar, que eu já atendi muitas pessoas viciadas e atendo, elas dizem assim, mas meu vício não me faz mal. Eu me sinto bem. Quem diz que o que você se sente bem é bom para você? Quem disse? A Bíblia diz assim no capítulo 17, versículo 1. Havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Ele era efraimita. E a Bíblia diz assim que a história da narração da vida dele começa na confissão de um erro.
A mãe dele tinha umas moedas, não sei se ela poupou, não sei o que era. Eu sei que ela tinha uma quantia muito grande. Por exemplo, uma moeda equivalia ao salário de um agricultor de um mês. Então, ela tinha muito dinheiro, ó. Então, a Bíblia diz assim, no versículo de número 2, o qual disse a sua mãe, começa com uma confissão. As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, e de que também me falaste, ou seja, ela chegou nele e falou, sumiu minhas 1.100 moedas de prata. E aí começou a amaldiçoar, esse ladrão, miserável, maldito, que roubou, que tirou. Eu não sei se ela estava desconfiada que era ele, né, porque devia estar bem guardado. Eu sei que essa mulher praguejou, e amaldiçoou, e ele ali escutando as maldições dela. E ele ouvindo as maldições dela, ele falou assim, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Não é verdade? A maldição da minha mãe, estou perdido agora, né? Aí ele diz assim, e de que também me falastes, eis que esse dinheiro está comigo, ou seja, eu peguei. E eis que esse dinheiro está comigo, eu tomei. Então lhe disse sua mãe, aí ela já abençoa, né? Aí ela diz assim, bendito do Senhor seja meu filho. Ô filho, estou te abençoando agora, abençoado. Bom, até agora aqui que eu e você nós observamos que o melhor é não errar. Mas a segunda melhor coisa é consertar o que errou, não é verdade? Melhor coisa para mim e para você é o que é? Não errar. Mas qual a segunda melhor coisa? Confessar e consertar o erro. O que ele estava fazendo? Tentando consertar. Mãe, eu roubei. Está aqui. Aí você percebe os dois amantes do dinheiro. Tanto a mãe que amaldiçoou quem pegou o dinheiro, tanto o filho que por cobiça falou, mas o que é essa minha mãe? Minha mãe está no fim da vida, por que ela vai precisar desse dinheiro? Está guardando, não está desfrutando, não está nada, eu posso fazer melhor uso desse dinheiro do que ela. Não é? O que ela vai fazer com esse dinheiro aí? Eu vou tirar. Então você percebe aqui o primeiro pecado de ambos, o amor ao dinheiro. Essa mulher, ela fazia dessa prata o ídolo dela. No entanto, que para redimir aquela situação, ela manda fazer 2 imagens, uma de prata e outra de fundição. A Bíblia diz que eles estavam numa situação complicada. Aquela mãe que havia amaldiçoado, quem tirou, roubou, e aquele filho que havia roubado. Tá, ela não, quem sabe suspeitava, mas de jeito nenhum, onde já se viu meu filho, que isso que está passando pela minha cabeça? E ela amaldiçoou o filho que havia roubado. Então agora ela fica assustada, ela fala, mas espera um pouquinho, eu preciso desfazer essa situação. Eu preciso melhorar essa situação. Eu quero começar essa mensagem falando de meios próprios para você resolver os problemas que você cria. Hoje existe uma avalanche de crente tentando desfazer os seus erros por meio de sua própria dedução, de seu próprio achismo. Será que a gente resolve os nossos problemas das nossas maneiras e do nosso jeito? Como que você resolve os seus problemas? Você já parou para pensar? Qual é a maneira que você resolve os seus problemas? Você é carente. O que você faz? Pastor, eu adultero. Você não está contente no teu casamento. O que você faz para resolver essa carência? Eu adultero. Você, que mais? Rouba, você lesiona, você prejudica, o que você faz para resolver seus problemas? O que nós fazemos para resolver os nossos problemas? Qual é a cartilha particular ou os nossos princípios, o que eu uso para resolver os meus problemas? Eu sou uma pessoa que oro, que busco a Deus, que peço direção em primeiro lugar, que vou pedir esse direcionamento do Senhor, que vou ter discernimento necessário para perceber se o meu Deus está me abrindo portas, se o terreno onde estou pisando é firme mesmo, é correto eu fazer aquilo, ou será que eu faço o que me dá na cabeça? Esse moço tinha um problema, ele queria dinheiro, ele resolveu o problema do jeito dele. Mas ele tinha uma mestra, que era a mãe. Como que você aprendeu a resolver os problemas da sua vida? Com seus pais, com seus amigos, nessa escola chamada mundo? Ou você tem aprendido a resolver os seus problemas por meio da Escritura? Como você é empresário, funcionário, filho, pai, esposa, mãe,
Tem aprendido a resolver os seus problemas segundo a cartilha do mundo, segundo a cartilha particular? Ou será que nós temos entendido que a nossa vida pertence a Deus e que nós precisamos nos colocar diante de Deus e buscarmos direção para que as nossas questões sejam resolvidas? Como é que você resolve o seu problema de nervosismo? Seu problema de angústia, de aflição. Como é que nós temos resolvido os nossos problemas? Qual é o lugar que Deus ocupa na solução dos nossos problemas? Terceiro, quarto, quinto, tentei várias portas, tentei os meus métodos, o método de um, o método de outro não funcionou, então agora é só Deus mesmo. Essa é a nossa realidade hoje em dia. É ou não é? A nossa realidade é, primeiro, os nossos recursos, depois, os recursos que me oferecem, não deu certo? Então agora eu vou ver se Deus pode me ajudar. Foi isso que Deus planejou para nós? Não. Mas era isso que essa família praticava. O que essa mulher fez? Ao invés dela buscar a direção de Deus para resolver o problema, confessar, o que ela fez? Ela tomou uma atitude, né? Ela disse assim, no versículo de número 3. Assim restituiu aos 1.100 moedas de prata a sua mãe, porém a sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Eu estou pensando numa solução. Como é que eu posso abençoar meu filho? Eu preciso aproximá-lo de Deus. Você percebe aqui, uma invasão cananita. Por quê? Determinantemente proibido no primeiro mandamento. Não façais imagem de escultura. Nem que está no céu, na terra, nada. Aqui você vê uma intromissão de uma cultura cananita. Os cananeus eram idólatras. Então aqui você vê Israel fomentado por uma cultura cananita. É o que você percebe. Por quê? Tudo por causa do versículo 6. Cada um fazia o que queria. A religião que cada um faz o que quer, não tem Deus. Deus está fora desse balaio. O que Deus criou para mim e para você? Vamos falar de religião, religare. O que liga o homem com Deus? Jesus. O que nos governa, o que determina o que vamos pensar, o que vamos fazer. Somos servos de Deus. Nós fomos nascidos para obedecer. Esse negócio de eu fazer o que dá na minha cabeça e você fizer o que dá na sua, isto não é cristianismo, isto é anarquia cristã. O que estava acontecendo em Israel? Não se tinha rei, não se tinha sacerdote, não se tinha religião, não se tinha nada. Então era uma anarquia, cada um fazia o que queria. Hoje eu estava dizendo uma coisa interessante na escola bíblica. Hoje está igualzinho, hoje todo mundo, cada um faz o que quer. Que igreja que você quer? Eu quero uma igreja que pode fazer tudo. Tem. Que igreja você quer? Eu quero uma igreja tradicional, uma igreja de costume. Tem também. E que igreja você quer? Eu quero uma igreja... Tem também para você. E que igreja? Tem também para você. Agora o céu só tem para uma característica de pessoas. Aqueles que são crentes, que são cristãos, aqueles que amam a Deus, que pagam o preço, aqueles que querem entrar pela porta estreita. Este é só um tipo. Aqui relata a nossa situação contemporânea. Aquela mulher quis abençoar o seu filho e ela diz: eu vou fazer de alguma maneira. Eu vou fazer com que meu filho se aproxime de Deus. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar o dinheiro que ele havia roubado de mim, vou separar 200 moedas e vou mandar o ourives fazer 2 imagens para que o meu filho seja uma pessoa abençoada. Pastora, mas a intenção dela é boa. Você conhece, não conhece aquele versículo? Não, aquele ditado da boa intenção. Boa intenção. O inferno. Você sabia que existe uma pesquisa que o brasileiro conhece mais ditado do que versículo? Quantos ditados você conhece? Pastor, eu conheço um monte de ditado. Mais ditado do que versículo. Bom, para a cultura brasileira é muito bom. Passando. Bom,
a intenção dela era boa, só que ela queria que o filho buscasse a Deus, só que ela agiu de uma maneira ignorante. Ignorante? Não sei. Certamente essa mulher sabia o que era certo e o que era errado, mas diante daquela necessidade, todo mundo distante de Deus, vou fazer o que eu posso de melhor. Versículo 4, vamos lá. Ela tenta fazer atos errados de rendição. Versículo 4, porém ele restituiu aquele dinheiro a sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu a Ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição que ficaram em casa de Mica. Então, colocou na casa, ele começou a fazer do lar dele, da casa dele, um pequeno templo. Né? Hoje em dia existe também essa heresia. Você pode servir a Deus em casa, você pode amar a Deus em casa, você pode tomar ceia pela internet, você pode ler a Bíblia em casa, você pode assistir mensagens em casa, você pode também ficar no arrebatamento em casa. Também, não tem problema, viu? Você pode morrer também dentro da sua casa, mas para o céu você não vai. Não. Porque o céu de Deus é para a igreja. E Paulo diz bem claramente em Coríntios, eu não sou a igreja é o corpo de Cristo. Heresia tem para todo gosto. Pastora, por que Deus não proíbe heresia? Por que ele proibiria? Só cai em heresia quem quer heresia. Essa mulher resolve fazer e dar de presente para o filho algo que ele pudesse servir e adorar para ser mais abençoado. Eu preciso redimir meu filho. Eu preciso fazer algo por ele para que ele possa ter uma comunhão estreitada com Deus. Pastor, mas o que isso tem a ver com... Opa! Meu marido, ele não é muito assim, sabe, fiel. Mas eu preciso arrumar uma igreja que não fala da cervejinha dele. Eu preciso arrumar uma igreja que não pregue muito, porque ele não gosta de ficar escutando muito sermão. Eu preciso, a minha esposa, ela é uma... E eu preciso. Às vezes nós queremos encontrar maneiras para cobrir pessoas, para que elas continuem como... E tudo que Deus quer é que nós busquemos a transformação e a mudança. A Bíblia diz assim, que ele gosta da ideia. Versículo 5. E teve este homem Mica uma casa de Deus. Ele gostou tanto dos 2 deuses de presente, que ele começa a ter mais deuses. Ele começa a transformar realmente, sei lá, separou um lugar na casa dele, e ele começou a ter, E fez um éfode, que era aquilo que o sacerdote usava, no peitoral dele. E terafins, imagens de deuses pequenininhas. Deus grande, Deus pequeno, Deus tudo quanto é jeito. É o que ele queria. E consagrou um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. De ladrão a consagrador de sacerdote. Olha que evolução. Não é? De ladrão a consagração de sacerdote. Evoluiu, cresceu. Eu digo sempre para você, cuidado com o crescimento, né? Câncer também é uma célula que cresceu. Muito cuidado quando você quer pular etapas. Muito cuidado quando você não quer respeitar limites. Muito cuidado quando você quer passar disso para aquilo. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer a obra dele. E na verdade, no final de tudo, todos nós reconhecemos que nós não somos nada. E que nada podemos sem Deus. A Bíblia diz assim que Mica tinha boas intenções. Ele queria muito servir a Deus. Ele queria muito Deus. Só que ele queria fazer as coisas do jeito dele. Eu quero perguntar uma coisa para você. Quantas pessoas hoje estão na condição de Mica? Mas eu estou fazendo, não fumo, não bebo, não adultero, não prostituo. Estou fazendo as coisas do meu jeito, da minha maneira, do jeito que dá, do jeito que eu consigo. Fala a
Fala a verdade, se Mica não representa, não tipifica a nossa situação hoje como cristãos. Ele tipifica a nossa realidade hoje no cristianismo. Por quê? Porque ele tinha boa intenção. Tudo que esse homem queria era se aproximar de Deus. Ele não queria nada mais que isso. Ele queria que Deus o abençoasse. Ele queria que Deus estendesse a mão para a vida dele. Então, a mãe dele, a própria mãe, fez uma imagem. Ele falou, bom, se a minha mãe fez a imagem, quer dizer que minha mãe vai saber o que é certo. Se aquele pastor falou, aquele pastor vai saber o que é certo. Sabe quem é que sabe o que é certo? É Deus. Ele sabe o que é certo. Ele sabe o que é certo. Qual é o nome da verdade? Não existe a minha verdade e a sua verdade, o meu jeito e o seu jeito. Existe o jeito que Deus criou. Esse é o jeito que Deus quer que nós possamos seguir. Não existe a minha maneira de adorar. Eu tenho a minha maneira de servir a Deus. Parabéns para você. Parabéns. Por quê? Porque isso não existe. Não existe a sua maneira, não existe a minha maneira. Existe aquilo que ele deixou escrito. Essa é a maneira que ele quer. É o jeito que ele deixou escrito. Este é o jeito que ele quer. Agora, o que nós temos feito hoje? A nossa maneira. O que dá, o que eu posso, o que eu consigo. É isso. Mas você pode conseguir mais por meio de quem? Por meio do Espírito Santo de Deus. Se você buscar o Espírito Santo, se você se entregar, se você quebrantar seu coração, se você firmar uma aliança íntima, uma aliança verdadeira, você vai conseguir deixar, largar, abandonar, ser melhor. Você vai conseguir. Mas a questão é que nós temos que querer, nós temos que buscar, nós temos que nos prontificar. Agora, se nós ficarmos na nossa paradeira, qual é a água que junta dengue? Água parada. Água corrente não junta dengue, meu irmão. Qual é a água que apodrece? Água parada. Muitas vezes nós somos uma água parada. Está tudo estagnado. Nós não crescemos, não melhoramos, não abandonamos os nossos pecados. Nós não assumimos um compromisso mais estreitado. Ficamos totalmente detidos no nosso segmento. Eu criei uma cartilha particular e assim é a minha vida cristã. Totalmente uma paradeira. E aí? Mica tinha boa intenção. Ele tinha a maneira dele de adorar. A maneira dele de cultuar. Ele não estava adorando deuses estranhos. Ele queria adorar a Deus. Ele faz um éfode. Ele confecciona um éfode. Para quê? Porque ele fez o filho dele um sacerdote. Porque ele queria de verdade servir a Deus. Mas da maneira errada, do jeito errado. Deus impediu Mica? Porque Mica tinha boa vontade. Não. Por quê? Por que Deus não impediu Mica? Porque estava escrito. É só ele ter dado atenção ao que estava escrito. Deus muitas vezes não me impede, nem te impede de errar, porque está escrito. Em outra língua? Não, aqui no seu português e no meu português, graças a Deus, e o instrumento João Ferreira de Almeida. É ou não é? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Por isso que não tem a minha maneira, a sua maneira, o seu jeito, o meu jeito. Aí vem as pessoas falando de um Deus aquiescente e um Deus que não tem opinião. Deus entende. Deus entende. Deus entende que eu estou numa fase. Deus entende o meu coração. Deus entende a minha sinceridade. Deus entende o que eu quero. Deus entende. Por quê? Não é explícito, não é claro, não é limpo. Não é objetivo. Por quê? Porque Deus vai ter que interpretar, entender. Como que é esse negócio que eu não estou entendendo? O que as pessoas... Deus sabe que a minha intenção... Nós cristãos não vivemos de intenção, nós vivemos de obras. Nós frutificamos. Nós não temos intenção. Nós temos obras, determinações. Nós temos afinco. Nós temos rudimentos. Nós temos base.
Ele queria servir a Deus, mas da maneira errada. Por que Deus não impediu? Porque estava escrito. Por que Deus não impede muitos crentes que estão vivendo uma vida ao seu modo, à sua maneira? Porque está escrito e Deus não vai impedir. Não. Pastora, a senhora fala aí, ó, que Deus molda, que Deus leva a polir. Olha, minha vida é tão tranquila, eu acho que eu estou agradando a Deus. Ah, é? Ah, sei. Olha, eu só prospero, as coisas só dão certo para mim. O povo que morreu no deserto não tinha falta de nada. Tudo eles recebiam. Mas tudo reprovado. Deus é bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Amém? Bom, a Bíblia diz assim, que ele tem uma causa de deuses, um éfode, terafins, consagrou um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. De ladrão a consagrador. Versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Você vê hoje, né? Tudo quanto faz bem. Agora nós estamos no tempo do cai-cai, todo mundo cai para trás. Agora vamos grudar na parede, agora vamos fazer xixi não sei aonde. Vocês lembram disso aí? Agora eu vou ficar confinado 3 dias. Você lembra disso também? E eu vou sair transformado, hein? Minha vida vai ter um divisório. O que é? Antes do e depois do. Isso existe? Não existe. A transformação de uma vida dura uma vida inteira. Não existe esse negócio. Antes, eu nem lembro o nome do trem que tinha lá, antes do que mesmo era. Encontro, segundo encontro, terceiro encontro, quarto. Você encontrou o quê? Não encontrei nada até hoje. Nem Deus. É encontrão, é encontrinho, é encontro não sei das quantas, é encontro. 3 dias muda uma pessoa. Que isso? Que isso? A transformação da vida de alguém dura a vida inteira. É um trabalho meticuloso do Espírito Santo. Aí diz, participa de um seminário, um divisor de águas. Antes eu era um, outro era... Cuidado, cuidado. Eu tenho um exemplo de quem participou do encontrão na Bíblia. Quer o nome dele? Saul. Saul participou do encontro. A Bíblia diz que o coração dele foi mudado de repente. Olha o que deu. Eu era um antes, agora sou outro. Saul é o exemplo. Quem criou o encontro foi Saul, hein? Saul foi o pai do encontro. Quem é o pai do encontro? Saul. Ninguém muda em 3 dias. Isto é uma obra meticulosa, poderosa e maravilhosa do Espírito Santo, dia após dia, por meio da palavra, por meio de provações, por meio de situações, de aflições, por meio de montes, de vales. Dura uma vida inteira. Eu estou ainda em obras, você está em obras, todos nós estamos. Agora, como é que eu posso dizer que em 3 dias a minha vida foi mudada? De que maneira? Qual é a prova de Adidas do Paraguai e Adidas verdadeira? Durabilidade. É ou não é? Durabilidade. Parece igualzinho a imitação. Tem imitação que é perfeita. Mas a durabilidade. Não dura, não conserva, não transforma. O Espírito Santo veio para transformar. Não existe. O que é que Mica queria? Ele vai e consagra o quê? Um dos seus filhos para sacerdote. Ele queria um culto particular. Ele queria que a família dele fosse abençoada. Ele queria, mas do jeito errado. É igual a igreja quer muito Deus. Da maneira errada. E aí? Como é que você abençoa um povo financeiramente? Vamos ver se você sabe. Pregando prosperidade. Ensinando a palavra. Pastores que ensinam a palavra prosperam o povo. Palavra, rudimento, isso dá prosperidade. Isso prospera. Não pregar sobre prosperidade. Quantas vezes você veio aqui na igreja e o Espírito Santo apertou sua orelha? Você não sabia, mas ele estava lançando sobre você a bênção da prosperidade. Ele estava te corrigindo, te exortando, mudando, ajustando as coisas, ligando pontas soltas. Para quê? Para te prosperar. É isso que nós precisamos entender. Esse trabalhar perfeito de Deus na nossa vida. A Bíblia diz assim...
Que a coisa não ficou por aí não, a coisa pior. Quando a coisa fica ruim, tende a piorar. Havia um moço, versículo 7, de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. O que você vê de estranho nesse versículo 7? Lê aí. Pastor, não estou vendo nada não. Havia um moço, de onde ele era? Ô, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui em particular para vocês. Eu prego alto, eu falo alto, e tem gente que consegue dormir, é impressionante. Agora, se eu pregasse assim, irmãos, olha, Deus, sabe, irmãos, olha. Não, aí, meu irmão, ia ser uma soneca só. É ou não é? Também pode pôr, às vezes tem insônia, pode pôr lá eu pregando e gritando no YouTube e dormir também, às vezes dá certo, não é verdade? Né? Pastor, eu chego em casa e tenho insônia, põe eu pregando no YouTube. Porque se dá certo eu pregando aqui na igreja, você dorme, em casa também vai dar certo. É ou não é? Ué, é óbvio. Aí, o que é que a gente entende? Aparece o quê? Aparece um homem, um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá. Davi era da tribo de Judá, né? E que ele era levita e peregrinava ali. Mas se ele era da tribo de Judá, como que ele era levita? Para ser levita tinha que ser da tribo de Levi. Mas ele era da tribo de Judá. Isso aqui significa mãe ou pai era de Levi, né? Então por isso que ele era levita. Mãe ou pai. Mas ele era da tribo de Judá e provavelmente a mãe era de Levi. Este homem partiu da cidade de Belém. Você sabe qual era a incumbência dos levitas, né? Os levitas eram os cuidadores do templo. Esses eram os levitas, tá? E os levitas foram os primeiros a se colocarem, né? Contra, quando em Números 32, quando fizeram o bezerro de ouro, quem foi que se levantou para limpar o arraial? Os levitas, por isso que Deus os separou, por causa da atitude deles. Eles mataram pai, mãe, irmãos, por quê? Porque eles limparam a idolatria. Então Deus falou, esse povo, essa tribo é boa, eu quero essa tribo para mim. E Deus separou. Este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse conveniente. O que significa achar conveniente? O que for melhor para mim. Pessoas que procuram o que é melhor para si, nunca têm o melhor. Nós precisamos procurar o que é certo para nós, o que é correto, o que é verdadeiro. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. Provavelmente ele ouviu falar que ali havia um homem que tinha uma casa de deuses e que havia consagrado aquela terra, ninguém mandava em nada. Disse-lhe Mica, de onde vens? E ele lhe disse, sou levita de Belém de Judá e vou peregrinar onde quer que achar conveniente. Para você entrar numa firma, você precisa de um bom currículo. E de um QI para ajudar. Não é verdade? Quem indica? Aí fica melhor ainda, não é verdade? A ficha que ele apresenta para Mica. Eu sou levita de Judá e eu estou aí, peregrinando, vendo... Estou perdido, vai. Eu quero ver se eu acho alguma coisa boa para mim. Sabe o que acontece? Aquele que qualquer religião cristã serve para ele, qualquer líder também serve. Sabia? A pergunta é, você quer ir para o céu ou você quer só uma liderança cristã? Essa é a grande pergunta. Eu quero uma liderança cristã? Qualquer uma serve. Ele olha e diz, você é levita? Não perguntou nada, não quis saber do moral dele, da conduta, da santidade, de nada. Quando você vai fazer uma cirurgia, você vai no médico, teu convênio cobre, aí você vai pedir a opinião do outro, e se o convênio não cobrir, você paga. Porque você quer 3 opiniões. Por quê? Porque você tem cuidado, a não ser se você confia demasiadamente nesse médico.
Do contrário, você vai pesquisar. O Google, então, meu irmão, você sabe tudo. Do ruim ao melhor. Agora, por que com respeito à nossa alma, nós somos tão relapsos? É ou não é? Qualquer coisa serve, qualquer palavra serve, qualquer direção serve, qualquer profetada serve, qualquer coisa serve. Por quê? Hein? O meu corpo não é eterno, mas a minha alma é eterna. O cuidado que Paulo falava sobre os maus obreiros, sobre os cães que fariam negócios com as almas dos outros, onde seria interessante para aqueles que ouvem. A questão é, quando Mica escuta que ele era levita, isso muito lhe interessou. Ele diz, agora eu tenho um líder, agora eu tenho alguém que é de Deus, alguém que é de Deus, alguém que é de Deus. Como você sabe que alguém é de Deus? Porque prega bonito? Porque dá pirueta no púlpito? Porque é eclético? Porque fala bonito? Porque fala bem? Jesus disse, pelos frutos conhecereis. Fulano é uma bênção. Você convive com ele? Você convive com ele para falar que ele é uma bênção? Por que ele é uma bênção? Porque ele fala bonito? Por quê? Porque ele tem uma eloquência, ele tem uma habilidade com as palavras, porque ele te envolve emocionalmente? Hein? Por quê? A sua alma é aquilo de mais precioso, de mais valioso que você possui. Você está vendo a história contada de um homem que tinha boas intenções, que queria Deus, mas fazia tudo da sua maneira e do seu jeito. Aprendeu com a mãe, deu continuidade. Eu aprendi assim com o meu pastor. Não interessa se o seu pastor estiver errado. Você vai para o inferno por causa disso? Hein? É isso que nós precisamos entender. Se está escrito, se está escrito, se está escrito. Irmãos, nós estamos vivendo dias últimos. E aí? Eu disse na escola dominical, vou dizer de novo. Você acha que eu ou você vamos poder chegar diante de Deus e dizer assim, mas eu estava numa igreja que o meu pastor não pregava. Mais. Tinha. Acabou. Acabou. Mas eu li a Bíblia e não entendia. Não, você não entendia porque não lia. O Espírito Santo foi derramado para que nós tenhamos interpretação das Escrituras. Por isso a Bíblia diz que nós temos condições de interpretá-la. O céu é real. O céu está à minha espera e à sua espera. Mica queria o céu, queria Deus, mas do jeito dele, da maneira que ele achava. A mãe dele ensinou e ele continuou no mesmo caminho da mãe. Mas eu aprendi assim com o meu pastor, não vou mudar agora não. Não muda não. Vocês vão ter o que muito conversar no inferno. Não muda não. Por isso que ele é o bispo e pastor das nossas almas. Jesus Cristo, Ele é aquele que é a rocha, aquele que é a pedra de esquina, aquele que está diariamente a nos ensinar, a nos moldar, a nos dirigir. Cristianismo é coisa séria. Cristianismo é coisa séria. E ele vê e escuta que o homem é levita, serve. Claro que servia. Por quê? Não é de se admirar que aqueles que acham que sua forma de religião serve também aceita qualquer líder. Ele achava que a sua forma de religião servia. Não precisa dar teu currículo não. Você é levita, serve. Você é pastor? Por que você é pastor? Por quê? Porque você prega. Serve. Abre lá uma portiola, uma porta. Pastor. Todo pastor tem ovelha que merece, né? E tem público para todo gosto. Tem público para todo gosto.
Tem gente que gosta de ouvir mentira, tem gente que gosta de ser enganado, tem gente para todo gosto. Tem gente que não gosta que ninguém mexe com a intimidade dele. Tem. Agora eu digo para você, tem igreja para todo gosto, mas o céu é para um gosto só, o gosto de Deus. Amém? A Bíblia diz assim, disse Mica, de onde vens? Ele disse, versículo 10, então disse Mica, fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote, você vai ser líder da minha casa. E a cada ano te darei 10 moedas. Que salário pobre. O salário de um agricultor ofereceu para ele, que era uma moeda por mês. Nem dá isso, né? Porque é 12. Te dou quanto? 10 moedas de prata. Menos que um agricultor, o agricultor ganhava uma por mês. Eu te dou vestes, te dou sustento. O levita falou, estou ganhando nada aqui. Entrou, falou, tá bom, aí. Tá acordado, tá acertado. Verdade. Você sabia que tem pastor que não prega contra o adultério, contra a prostituição, contra a bebedice? Não prega contra nada. Por quê? Porque ele não quer desagradar. Ele não quer desagradar. Contra a frieza espiritual, contra a mornidão, contra a maledicência, contra a inveja, contra os ciúmes, porque ele não quer desagradar. Nossa, deve ser muito difícil ser pastor assim, ficar escolhendo. Ai, meu Deus, não posso falar isso porque tem aquele irmão. Então eu vou falar isso. Também não posso falar isso porque tem aquele irmão. Oh, pelo amor de Deus, né? Hein? Saia justa. É ou não é? Tem que pegar a palavra, tirar o que tem, acrescentar. Aí entra em Jeremias. Ai daquele que tira o que está escrito ou acrescenta. É como está, que tem que ser passado. Por quê? Porque isso vai ofender aquele. Ai, não posso ofender aquele outro. Ai, não posso ofender aquele outro. Ai, não posso. Você tem que pregar o que está escrito, da maneira que está escrito. E o Espírito Santo faz a obra. É ou não é? O que você vê aqui? Ele aceita. Por quê? Um líder qualquer por uma coisa, tá bom, ou tá ótimo. Aí ele entrou, versículo 11. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos, da família. Foi como da família. Esse negócio é interessante, né? Meu pastor, é amigão do peito. É tão amigão do peito que não consegue mais falar para você. Está errado nisso, nisso e nisso. Quantos pastores criaram uma intimidade com as ovelhas tão nociva que não consegue mais falar, você está errado, você está caminhando para o inferno. Você não percebe que o que você vive é religião. Você não percebe que você está encargado. Você não percebe. Tão amigo que é. Eles se tornaram tão íntimos, como um filho dele, da família. Você acha que esse levita ia ter condições de falar para a moça, esse homem paga o meu salário? Esse homem, você acha que ele vai falar? Não vai falar. Por quê? Porque ele comia, bebia, vestia por causa dele. Ele não entendia que ele foi chamado para servir a Deus. E quem sustenta o líder é Deus. Como da família. Da família. Olha, o meu pastor é meu amigo. Que bom. Porque amigos repreendem, amigos exortam, amigos chamam a atenção, amigos aconselham na direção certa. Isso que eu conheço por amizade. Aí o pastor não tem coragem de falar a verdade. Ezequiel 3:33. Se você vê o ímpio pecando e você não o avisa, você está incutido no pecado dele, o sangue dele vai vir sobre você. Somos atalaias, eu, você, nós, no meio em que nós vivemos. Você é tão amigo desse seu irmão que você não tem coragem de falar para ele. Você é tão íntimo com o seu cônjuge que você não tem coragem de falar para ele. Você está caminhando para o inferno, você está indo para o inferno. Eu vou falar isso, ele vai ficar com um bico 3 semanas, depois ele vem me atacar mais 3. Eu não posso, porque eu preciso ficar de boa. Eu preciso ficar bem no meu casamento. Meu casamento tem que ser uma bênção. Baseado no quê? Numa mentira? Num disfarce? Baseado no quê? Meu casamento é uma benção. Meus relacionamentos são uma benção.
Ele se torna no muito íntimo da família. E aí, eu não vou continuar, porque disso aqui nasce uma tribo idólatra. Os danitas roubam os ídolos, roubam o sacerdote que era sacerdote, o levita recebe uma outra proposta, dizendo: você prefere ser sacerdote de uma família ou de uma tribo? Ele ficou todo contente. A tribo de Dan era a segunda maior tribo de Israel. O homem subiu. De sacerdote de uma família, ele subiu para um sacerdote de uma tribo enorme, segunda maior tribo. Olha que prosperidade. Ele falou: oh, que prosperidade. Oh, aleluia, que progresso. O levita estava achando que ele estava bombando diante de Deus. Estou bombando. Por quê? Porque ele foi convidado pelos danitas. Vem conosco, porque você vai ser nosso sacerdote. Nós vamos levar os deuses. Dan e Betel se tornou centro de idolatria. Começa aí. E Jeroboão consolida, fazendo 2 bezerros. Jeroboão em Reis, ele faz 2 bezerros, coloca um em Dan e outro em Betel. Aqui começa a idolatria. Aqui começa a idolatria de Israel, com Mica. Por isso que isso aqui está escrito, porque muita gente erraram e não está escrito. Mas Mica errou de tal maneira que aqui começou a idolatria de Israel. Assim, o templo, a ratificação da idolatria. O levita estava bombando. Aí eu quero ler esse último versículo com você, para você ficar pasmo ainda mais e ver como é que uma pessoa acredita numa loucura dessa. Quando eu me sinto certa, não significa que eu estou com a razão. Quando você se sente certo, não significa que você está com a razão. Sabe o que ele disse? Ele disse: bom, meu filho era sacerdote, agora eu tenho um levita como sacerdote. Como Deus está me abençoando. Como Deus está me abençoando. Eu tenho um sacerdote, uma casa de deuses. Estou adorando a Deus. Tem um levita como sacerdote. Como Deus foi bom para mim, mandou um levita na minha porta. Será que foi Deus que mandou o levita ou foi o diabo? Aqui você vê toda a trama maligna no meio do povo de Deus. Só tem Satanás aqui. Pastor, onde é que Deus estava? Só olhando. Por quê? Da mesma maneira que o pai do filho pródigo não pediu ele de ir embora. Você está bombando, só na benção. Só na benção. Só no aleluia, só no glória a Deus. E não é Deus, é o diabo. E Deus só está olhando. Esperando você um dia acordar, esperando você um dia abrir o olho, esperando um dia você olhar para a Escritura. Porque o que Deus tinha que fazer que ele ainda não fez? Quando o rico fala: Deus, deixa eu descer lá, para avisar meus irmãos que o inferno é terrível. Deus falou o quê? Abraão falou o quê? Já tem os profetas, eles que escutem quem está pregando. Se eles não escutavam, fazer o quê? O levita agradava a Deus da maneira dele, servia e louvava, dizendo: foi Deus que enviou esse levita na minha porta. Não era Deus. Satanás, com uma obra grandiosa de idolatria no meio do povo de Israel. Idolatria essa que só eliminou no cativeiro assírio. Só depois do cativeiro assírio que terminou essa idolatria. Começada por um homem que quis fazer as coisas do jeito dele. A Bíblia diz assim no versículo 13. Então disse Mica, olha a satisfação do homem. Agora sei que o Senhor me fará bem. Agora o Senhor vai me abençoar. Porque eu tenho um levita por sacerdote. Agora eu sei. Deus vai me abençoar. Porque agora eu tenho um levita por sacerdote. Agora a minha vida vai dar certo. Tudo vai ficar de... Então vamos analisar o seguinte, só para nós terminarmos. O que Mica queria em todo o tempo?
Deus ou se dar bem? O que ele queria? Se dar bem. É o que ele queria, ser abençoado. Só. Não estava interessado no que era certo, no que era errado, no que Deus queria. Assim como Caim, queria só se dar bem, queria receber bênção, quer ser abençoado, quer ser curado, próspero, quer ficar sem problema, sem aflição. Eu quero viver bem, eu quero viver bem. Era só o que ele queria. E o que ele teve? Ele teve isso. Veio pessoas mais cobiçosas do que eles, 600 homens. Roubou os ídolos, os danitas. E aí quando Mica reúne o povinho dele para ir atrás, os danitas olham para eles assim e falam assim, o que é que você está querendo? Não é, sabe, é que vocês levaram o meu sacerdote e levaram os meus ídolos. Aí eles falaram assim, ó, nós não queremos ouvir tua voz. Você vai falar de novo? Porque tem homem aqui, tem homem no meio de 600 aqui, muito irado. Você vai falar de novo? Aí ele abaixou a cabeça, ó, voltou para casa. Sem ídolo, sem sacerdote, sem nada. Se ele começou de novo, eu não sei. Pois é. Religiões não nos levam a nada. Jesus nos conduz a Deus. Não tenha uma religião, meu irmão, sua, própria, da sua maneira. Não viva a vida do seu jeito. Não viva a vida do jeito que você acha que tem que ser. Tá, pastora, mas eu sou uma pessoa assim, inteligente, eu sou uma pessoa bem resolvida, eu sou uma pessoa de sucesso. Não interessa. Diante de Deus, você é uma alma que precisa aprender. Senhor, me ensina como fazer a coisa. Lá no mundo, tá, méritos, situações, deu certo, 10 para você. Mas diante de Deus, Deus me ensina a te servir. Deus me ensina. O agricultor, com sucesso, Caim. Sucesso melhor da terra. Chegou diante de Deus e falou, Senhor, toma. O Senhor diz, não, mas não é isso que eu quero. Ficou frustrado. É claro que nós somos pessoas de sucesso, mas diante de Deus, há aprendizes, discípulos. Senhor, me ensina como te agradar, como viver a minha vida cristã, qual é a maneira que o Senhor gosta, o que o Senhor quer de mim. Senhor, me mostra. Não permita que as minhas realizações tirem de mim o tino e a sobriedade de ouvir aquilo que tu tens para mim. Não permita, não permita. Foi onde Mica se perdeu. Mica se perdeu, por quê? Porque ele não buscava Deus, mas as mãos de Deus. O que eu quero? Deus ou as mãos dele? O que você quer?